Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estiver vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 666 e minguando até 624 dias, 11 de outubro de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal. E se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da forma Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalize o vídeo. Isto é importante, ok? Blog diário de 666, com o título Acima das Estrelas de Deus, parte 62, com o subtítulo Contradição expressiva do corpo simples e do corpo celeste, ok? Relacione tudo isso na sua consciência para que vocês possam entender tudo que está sendo dito, ok? E para isso eu sempre deixo na descrição um vídeo que antecede a esse, um vídeo que antecipe a esse, para que vocês tenham a praticidade, façam o trabalho continuado. O blog que antes desse é o primeiro do vídeo. Veja antes que você veja esse blog, veja também o outro antes desse, para que você possa relacionar isso na sua consciência, para que você possa entender tudo que está sendo dito, ok? Eu também deixo a abertura desse título Acima das Estrelas de Deus, e com as 5 partes, as 5 repartições, você relaciona todos eles para saber como é que eu estou me procedendo dentro deste blog diário. É importante isso, saber como é que eu estou me comportando para que vocês possam deixar de ser essa vítima social. Eu também deixo uma referência deste título, certo? Para que vocês possam acompanhar isso com mais praticidade, com mais carinho, com mais respeito. Relaciona isso nas suas consciências para que vocês possam entender tudo isso que está sendo dito, ok? Faça esse trabalho de conscientização, não deixe de estar acompanhando tudo que está sendo dito, para que isso possa ser uma coisa produtiva, para que vocês possam entender tudo que está sendo dito dentro deste blog diário. Eu também deixo a abertura deste subtítulo, né, a contradição expressivas do corpo simples e do corpo celeste de Deus. Relaciona isso nas suas consciências para que vocês possam ter ciência de tudo que está sendo dito. Não deixe de fazer o trabalho de conscientização, certo? Fazendo o trabalho tudo pela descrição do vídeo, isso é muito prático. E por último, eu deixo a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Esse em específico é o quarto e último blog, né, para que
nós possamos fazer a leitura de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Relaciona isso nas suas consciências para que você possa compreender. É muito prático vocês fazerem esse trabalho de conscientização para que vocês possam entender todas as formas de relacionamento, para que isso possa ser produtivo, para que você entenda e seja perceptivo a si mesmo, para que os seus atos manifestos sejam bom, para que você seja você, certo? Faça esse trabalho, é muito interessante, entenda isso. Vamos então fazer a leitura e vamos dar uma expressão livre sobre sobre aquilo que nós esteja lendo dentro deste blog diário, fazendo uma expressão livre, uma mediação sobre o corpo simples, sobre o corpo celeste, sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade, pegando tudo isso, relacionando tudo isso nas nossas consciências, contradição, não contradição, o que tem dentro da sociedade, o que é a formação de Cristo, corpo simples, corpo celeste. Entenda, tudo isso está sendo interagido dentro desse título, muito interessante. Não deixe de estar acompanhando isso, relaciona com muito respeito, com carinho, para que isso possa ser uma coisa produtiva e perceptiva, para que você possa ter, né, uma forma de realizar isto. É muito interessante, ok? Vamos para a leitura. E nesse tempo eu vi um cidadão embriagado, sendo céptico e ideológico, e quando eles procuravam evoluir uma sociedade, entenda que enquanto você não souber aonde fica esta consciência evolutiva, jamais poderá evoluir uma sociedade, porque o ato manifesto ele vai entrar em contradição com esta evolução social por sua percepção. Evidentemente que a percepção não pode estar na sociedade, e sim na forma de manipular esta energia contida na matéria. Isto explica que enquanto você estiver procurando evoluir a sua sociedade, você vai parar de evoluir para manifestar coisa que você mesmo entenda que você mesmo esteja negando. O ideal é conhecer que a consciência perceptiva deve estar habitado na matéria para que esta energia apresente proposta paralela, formando uma sociedade flexionada, dando possibilidade de realização pessoal. Ou seja, enquanto o mentor de corpo quiser evoluir alguém, este mentor vai estar manifestando a crise desta sociedade, ou seja, ele vai mudar todos ao seu arredor, mas a si mesmo não vai mudar, explicando que a contradição habitado vai manifestar isto para a sociedade, sendo correto não habitar nada que for da sociedade, para que o seu interior fica limpo de sociedade. E com este ideal, este limpo, e com esta ideia de estar limpo, você liberta o seu corpo expressivo. Este corpo expressivo, este corpo expressivo, ele vai representar esta sua sociedade que esteja limpo, explicando a minha palavra, minha vida, sendo a vida vai dar uma origem de quem você é, um corpo simples de entendimento simples. Seja você este, você, seja você esta movimento. Veja, uma questão. Veja, você está movimentando de fora para dentro. Isto pois a sua sociedade está negada. Se a sua sociedade não estiver negada, pode movimentar de forma correta de dentro para fora, confessando a verdade na presença do corpo. E lá fora, esta palavra vai formar a glória de um corpo comum, explicando que eu estou sendo gloriado comigo mesmo e com a minha sociedade inteira. E isto sim, porque eu sou por quem eu sou e não por quem a sociedade é, sendo isso bastante para
se manter limpo sem contaminar com outro corpo, entendendo que você pode realizar só uma vez com este seu corpo emocional, e que seja com a palavra da vida, e que revele a minha origem no que eu sou, um corpo simples de entendimento simples. Faltou uma vírgula aqui, eu tive dificuldade para ler, mas tudo bem, isso acontece. Vamos lá para a expressão livre, né? Esse contexto ficou muito grande e eu vou ter que fazer a leitura corrida. Vamos formalizar ele, vamos aproveitar o máximo que a gente puder para que a gente possa entender. Aqui tem muitas coisas que vai ser muito explicativo. Vamos lá por parte, vamos lá. E neste tempo eu vi cidadão, né? Eu vi cidadão embriagado. Eu podia falar assim: "Neste tempo eu vi cidadãos embriagados, sendo séptico e ideológico". Porque hoje eu sempre tenho resistência em usar plurais nas expressões. Por quê? Por causa do singular. É importante essa gramática que nós temos, ela é muito, ela é muito plural, sabe. Eu não gosto de usar muito plural, porque os meus comportamentos não explicam o comportamento do outro, nem o comportamento do outro explica o meu comportamento. Então, se nós falamos na singularidade, ela dá muito explicativo. Eu não devo explicar uma sociedade inteira, mas eu devo explicar a quem eu sou. Então eu tenho resistência de usar plural, eu gosto de usar muito singular, e às vezes eu deixo, né, com a gramática de uma forma incorreta mesmo, só para vocês entenderem. Às vezes eu falo em plural, às vezes eu não falo em plural. Então, se você estiver acompanhando esse blog desde o início, você vai entender isso. Eu já tenho apresentado o blog específico sobre esses meus comportamentos, certo? Entenda isso. Então, neste tempo, eu vi cidadão embriagado sendo séptico e ideológico. O que que acontece? Cidadão embriagado, se eu estou falando de embriaguez, eu estou falando de um corpo emocional expressivos, certo? Vamos supor, o que que seria séptico ideológico embriagado? Você vai para uma comunidade religiosa hoje, você vê aquelas pessoas fanáticas, fanáticas, sabe? Você olha e fala: "Nossa, que ideologia!" E as pessoas faz daquilo uma salvação, você fica atordoado pensando: "Como que pode fazer um sacrifício tão grande assim?", né? As coisas poderiam ser mais simples, mas elas insistem naquilo porque elas estão embriagadas, porque os seus corpos expressivos emocionais, elas estão com os seus ouvidos tapados, elas estão com os seus olhos vendados, elas não querem saber de mais nada, elas só querem saber daquilo que ela está aprendido, que ela estiver aprendido, né, com essa sociedade. Ou seja, neste tempo eu vi cidadão embriagado sendo séptico ideológico, são fanático, 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 entenda isso. Enquanto eles procuravam evoluir a sociedade, e eles sempre olhavam para a sociedade, via vários problemas, tentando evoluir, você não pode fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro, dando ordem às pessoas sobre expressando com seus corpos expressivos emocionais e, né, tentando fazer com que as pessoas entrem em realidade e forçando as pessoas, aí então eles começaram a gerar essa crise. Ó, enquanto eles procuravam evoluir uma sociedade, entenda que, enquanto você não souber aonde fica esta sua consciência evolutiva, aonde fica essa nossa consciência evolutiva? No corpo expressivo emocional? Não. No corpo expressivo espiritual. No corpo expressivo espiritual, você pode fazer qualquer trabalho sem fanatismo. Você pode ir na comunidade religiosa, pode fazer o trabalho, pode fazer parte daqueles irmãos, pode fazer tudo. E desde que você não use os seus corpos expressivos emocionais, que você expresse uma emoção daquilo que você pensa, daquilo que você acha, daquilo que você quer para a sociedade, sendo o ditador da sociedade, você pode. Eu vi muitas pessoas religiosas dentro de comunidade religiosa que
são pessoas naturais, simples, sabe? Muito tranquilo, sabe? Usa aqueles trabalhos, usa a Bíblia, tudo na simplicidade, tranquilo, bonitinho. Mas aí já tem aqueles outros que são embriagados, que usam seus corpos expressivos, eles sempre estão certos, eles sempre querem resolver o problema da sociedade, quer sempre resolver o problema dos políticos, mas assim mesmo eles não mudam. Eles não mudam, entenda isso. Vê o que vai acontecer mais para frente. Vai explicar tudo desse contexto. Ó, se você não souber aonde que está, né, que fica a sua consciência evolutiva, jamais poderá evoluir a sua sociedade. Por quê? O ato manifesto, ele vai entrar em contradição com esta evolução social por sua percepção. Você fez uma percepção e começou a usar o seu corpo expressivo e emocional, você fez uma percepção, você vai usar o seu corpo expressivo e emocional, então você vai manifestar isso, você vai ter uma contradição. Aí você vai tentar mudar uma outra pessoa, uma coisa que você está fazendo. Veja como é contraditório. Tudo que você faz para mudar uma pessoa, você vai ficar muito negado. Por que que você vai ficar negado? Porque você vai ter que manifestar isso. Você manifestando isso, você vai ser, essa pessoa a quem você está falando antes de dele ver, porque você está julgando pelo aquilo que você está vendo, pelaquela sua expressão. Às vezes a pessoa nem é tanto assim. Por exemplo, o que que eu vejo dessa ideia? Por exemplo, a pessoa tem que aceitar Jesus, se não aceitar Jesus não vai ser salvo, blá, 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 blá. Entende que esse corpo expressivo, esse é um corpo expressivo emocional, ele está julgando as pessoas pelo aquilo que ele está vendo, porque ele não é da comunidade religiosa dele, porque ele não é aquilo, se você não fazer isso, você não tem aquilo, né? Entenda, é muito complicado, entenda isso. Evidentemente que a percepção não pode estar na sociedade. Se a percepção não está na nossa sociedade, tem que estar aqui, em mim. Veja o que que eu faço, olha só. Além daquela ideia de eu entender que eu tenho que saber onde que está a minha consciência evolutiva, que ela tem que estar no meu corpo expressivo, mas existe uma forma de manipular ela. Vamos aprender para nós manipular as nossas energias para que nós temos um corpo expressivo bom e que esse corpo expressivo nosso não seja um corpo expressivo e emocional, certo? Quando você é um corpo expressivo e emocional, você leva a complexidade a outras pessoas sobre aquilo que é direito dela de viver a sua vida, né? E você queira mudar isso, porque quer tirar o ciclo da sua experiência de qualquer coisa que ela esteja vivendo, você vai trazer contradição de todas as formas. Entenda isso, ó. É evidente que a percepção não pode estar na sociedade, e sim na forma de manipular essa energia contida dentro de mim. Eu aprendi a manipular essa energia, eu aprendi a manipular esse meu corpo emocional, então eu vou melhorar o meu corpo expressivo. Eu melhorando o meu corpo expressivo, eu vou entender a espiritualidade, eu vou entender que tudo é uma mensagem que eu estou passando e que essa mensagem é ideológica, ela serve para flexionar, ela serve para unificar, mas não serve para salvar as pessoas. Ela não serve para salvar as pessoas, ok? Essas mensagens não servem para salvar, serve para unificação, flexionar, mas não serve para salvação, não serve para salvação, ok? Entenda isso. Aí, você aprendeu a manipular essas energias, o seu corpo expressivo vai ficar bom, vai ficar muito bom. Religião, tudo que é religião é espiritualidade, não é nada que você possa fazer, um corpo expressivo, né, dentro do relacionamento conjugal, um corpo expressivo emocional, que é da fêmea, e um corpo expressivo, espiritual, que é do macho, fazendo essa divisão, 50% para um, 50% para o outro, cada um vai ter os direitos de entender isso. O que que eu vejo? Às vezes, falando um pouquinho dessas relações, o que que acontece? Quando você está dentro do casamento conjugal, isso também pode acontecer dentro da sociedade. Como é que você vê que a pessoa é limitada? Você tem 50%, né, de você expressar, de você ter um corpo expressivo emocional, né, de você entender aquilo que é sua palavra, sua vida. Aí você tem 50% que é da sociedade, você vai comercializar isso dentro da sociedade. Dentro do relacionamento conjugal, você tem a sua esposa, que é um corpo expressivo emocional, e tem um corpo expressivo espiritual. Aí você vai 50% para cada um, porque vai dos dois juntos, se estiver bem unido, vai dar 100%, mas 50% para cada um. Mas quando você vai conversar com uma pessoa, você vai relacionar ela a alguma coisa, ela determine algo a você,
significa que ela vai tomar, além dos 50%, ela vai tomar o seu 50% também, determinando. Significa que esse tipo de pessoa que usa 100%, ele não negocia, não relaciona, ele não negocia nada. Isso fecha a porta para tudo. Você fica travado, você fica materializado sobre o seu corpo expressivo e emocional. É como se diz: ninguém acima de mim, eu sou a pessoa, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Ou seja, se você tomou 50% da consciência da pessoa a quem você está relacionando, a quem você poderia, você fica com a porta fechada para tudo. Você não vai ter realização. Que acontece? Deixa as portas abertas, certas possibilidades, deixa as possibilidades. É isso que deixa a gente relacionável, são as possibilidades. Eu vi uma coisa na pessoa, eu não posso determinar de vez, assim, eu não vou relacionar isso a você. Não, eu tenho que ver. Amanhã é outro dia, certo? Eu tenho que, se eu determinar coisas, certo? Eu dar um relacionamento poderado, empoderado, você vai ficar sozinha, da mesma forma você vai ficar sozinha. O que acontece? Existem esses corpos expressivos emocionais que determina algo para se ter vantagem, existem esses corpos expressivos espirituais que justifica uma coisa e outra, uma relação. Então, se cada um determinar algo por uma coisa e o outro, eles não vão negociar os seus 50% e tudo vai ficar travado. Então, não tem relacionamento, não tem nada, ok? Entenda isso. Se eu estiver relacionando a alguém, qualquer coisa, eu tenho que colocar o meu corpo 50% de tudo, certo? Eu posso colocar 50% espiritual, 50% emocional, do meu corpo emocional, daquilo que eu estou sentindo. Eu posso, se eu estiver na postura do marido, eu pego o meu 50% e fico comigo para mim e dou os 50%, e os 50% eu deixo com a minha esposa para ela determinar sobre o seu corpo expressivo emocional, sobre aquilo que ela está sentindo e tal. Então, relaciona isso. Agora, se eu tomar 50% da minha esposa, daquilo que ela tem de opinião, aquilo que ela possa se compartilhar comigo, eu dizer: "Não, tá, dessa aqui você não entra, você não nessa parte aqui você não pode dar opinião". Aí imagina como é que fica as coisas, certo? É certo que acontece? O correto é sempre a esposa, esperar o marido movimentar, né, para que ela possa movimentar e para que ela possa compartilhar algo com o marido dela, para que ela possa compartilhar algo com o marido. Mas numa sociedade em crise, o correto é você observar cada uma das pessoas, se movimentar, deixar se movimentar para você não cometer injustiça, porque como as coisas estão tudo errado, então você tem que fazer a percepção daquilo que é o comportamento da pessoa para você justificar se aquilo é uma razão ou se aquilo é uma coisa, né, sem razão, sei lá, qualquer coisa. Evidente que a percepção não pode estar na sociedade, e sim na forma de manipular esta energia contida na matéria, né, manipular essa energia contida na matéria. Isto explica que enquanto você estiver procurando evoluir uma sociedade, você vai parar de evoluir para manifestar coisa que você mesmo esteja negando. Quando você vai com o seu corpo expressivo da sociedade, você não está comercializando nada do seu caráter, você não está comercializando nada, né, daquilo que é caráter do outro, vai ficar travado e você vai manifestar isso determinando algo para a pessoa. Você vai determinar, vai, ditar a regra para as pessoas. Então, sei lá, não vai resolver nada. Não existe relacionamento empoderado. Existem pessoas que acham que têm poder de decidir algumas coisas, mas isso fica muito complexo quando você for relacionar, você fica desrespeitoso com outra pessoa, certo? Você tem que ouvir a opinião e dar opinião, para se você quiser ser participativo, se você quiser ser relacionável, entender as suas particularidades, aquilo que é do seu interesse e relacionar isso com carinho, com dedicação, não com arrogância, ok? Entenda isso. O ideal é conhecer que a consciência perceptiva deve estar habitado na matéria, né? Está habitado, eu domino sobre os meus comportamentos para que esta energia apresente proposta paralelo, formando a sociedade flexionado, dando possibilidade de realização pessoal, né? Dando possibilidade de realização
pessoal, formando a sociedade, né, materi para que esta energia apresente proposta paralela, né, formando uma sociedade flexionada, dando possibilidade de realização. Ou seja, enquanto o mentor de corpo quiser evoluir alguém, este mentor vai estar manifestando a crise desta sociedade. Você viu que quando eu faço uma percepção de uma outra pessoa, está do outro lado, você vai tomar a crise dela. Se você sentir aquilo, você colocar no lugar dela, você vai absorver a crise dela. Existe forma de você fazer isso sem observar a crise, porque hoje, por exemplo, eu vi um cidadão é, todo bêbado, drogado, sabe, conflito, falando que o pai dele queria, né, tirar a vida dele, sei que tem lá, queria ir para casa e tal, aquela coisa toda, focando no sexo e dinheiro, né, falando coisa assim, só coisas só isso que era todas as frases. Aí eu olhei para ele assim, sabe, eu olhei como, poxa vida, que vida ruim, né? Eu não e por mais que eu: "Olha, você não pode fazer isso não, você tem lá, essa vida sua é isso, aquilo, você tem que mudar de vida", mas eu fiquei olhando. Toda hora que ele precisou de mim, eu estava lá para ajudar ele. Ele falou assim: "Não, motor, bebi muito, eu quero descer do ônibus, quero urinar ali". Beleza, eu parei o ônibus, deixei. Tratei ele tranquilo, olha você vê, os meus comportamentos. Agora, aquela ideia espiritual, eu tentei comunicar com ele alguma coisa, ele não tinha ouvido. Ele estava tão intenso na sua vida, tão, bloqueado sobre as emoções dele, aquelas matérias, aquela confusão mas entenda que é muito ruim. E essa ideia de corpos expressivo, quando ele vem nessa intensidade, as pessoas não te ouvem, ela não relaciona nada a você, porque ela já tem uma conclusão de que isso é é bom para ela, então ela fica sustentando aquela ilusão do corpo expressivo emocional, imaginando coisas sobre isso, é muito complexo, certo? Então, é muito complexo. Pode ser que, né, de uma outra forma, a gente pode ter uma conversa e pode, né, de uma certa forma, relacionar alguma coisa que possa fazer com que isso possa ser uma conversa produtiva entre nós, mas nesse tempo em específico não tinha nada o que fazer, eu só emprestei o meu ouvido, mas aí eu olhando para ele eu entendi, não, que vida ruim, eu não consigo me, né, ver no lugar dele, sabe, é muito ruim. Eu não posso tentar mudar aquelas coisas, é o que ele aprendeu, sabe, né, entenda isso. Mas aí, existe essas delicadezas, você entende? Este mentor vai estar manifestando crise desta sociedade. Ou seja, ele vai mudar todos ao seu redor, mas a si mesmo não muda, né, não muda. Se eu vi uma pessoa movimentando dentro da sua cidade, eu vi uma crise, e eu vou lá tentar mudar ele, para mim mudar ele, eu vou ter que manifestar aquela coisa que ele está tendo. Eu vou brigar com ele, que ele está fazendo a coisa errada. Quem é que ensinou para ele a coisa que é certa? Quem ensinou para ele? Ninguém ensinou nada disso. Ele aprendeu aquilo está na vida dele. Então, ou seja, eu posso ter uma conversa saudável, que seja respeitosa e que possa trazer uma ciência para ele, que possa trazer uma percepção, uma consciência que isso pode ser, que essa ideia pode, que esse corpo emocional dele pode ser um corpo expressivo espiritual, que ele pode criar várias possibilidades de se realizar, que não precisa ser só com o sexo, não precisa ser só com droga, que ele pode mudar os seus. Pode, eu posso ter uma conversa assim, saudável, tranquilo. Mas à medida da forma que eu vou vendo as pessoas dentro da sociedade, eu vou manifestando essa crise, né, daquela pessoa, eu vou estar muito complexo, sabe? Eu vou estar igual a pessoa. Porque que eu quero dizer? Tem pessoas que fazem isso na agressividade, sabe? Não entende a espiritualidade, então eles, manifestam logo os seus corpos expressivos, começa a falar que Deus não vai salvar ele, começa a chantagear a pessoa. Infelizmente é assim que acontece dentro da sociedade, né, entenda isso. Explicando a contradição habitado, né, explicando a contradição habitado, vai manifestar isso para a sociedade, né. Ou seja, ele vai mudar todos ao seu redor, mas a si mesmo ele não muda. Explicando a contradição habitado, vai
e vai manifestar isto para a sociedade, sendo correto não habitar nada que for da sociedade, para que o seu interior fica limpo da sociedade. Aí sim, olha só, agora já está dando aquela ideia a qual eu disse, se eu tiver uma conversa, saudável, respeitando aquela postura dele, né, daquele corpo, eu posso, né, não absorver isso, mas, falar tudo na forma, no meu corpo expressivo, usar o meu corpo expressivo, eu expressar alguma coisa, ele expressar. Você já viu que para você, às vezes, ser amigo de uma pessoa, você não fica amigo dele de um dia para o outro. "Ah, eu gostei dessa pessoa, vou ser amigo dele". Para você conhecer uma pessoa boa, para você se casar, você não vê uma pessoa com um dia e já fala assim: "Ah, essa é a pessoa correta". Você tem que observar o comportamento dele, você tem que entender se é empático com você, se não é. Você tem que relacionar isso no dia a dia, de uma forma natural, limpa, com os seus corpos expressivos. Então a pessoa vai empatizando com você pelo seu comportamento, pelo seu caráter, pelo aquilo que você é bom. Então, para você mudar a pessoa que está no caminho errado tem que conhecer quem você é, os seus comportamentos, se isso é bom. E aquilo, quando ele vai olhando para você naquilo que você está fazendo, ele vai entender o seu corpo expressivo, vai, poxa, cara, é legal. Não, é assim que eu tenho que ser, né? Parou o ônibus, eu estou todo drogado, mijado nas calças, parou o ônibus para mim, ir no banheiro, né? Viu minha necessidade. Não me deixou para trás quando eu desci. Então, ou seja, entenda que essas formas, você vai moldando o caráter da sociedade com esse tipo de comportamento. Não é eu chegar aqui e falar assim: "Ah, você está errado, você não vai ser salvo", você vai ficar expressando, usando o seu corpo expressivo emocional para determinar coisa para a pessoa, dizer o que ele deve fazer, coisa certa ou errada. Não, são os meus comportamentos. É aquilo que eu estou me conduzindo à minha vida, é aquilo que eu sou para mim mesmo. Todas as coisas que eu faço de bom, eu faço para mim mesmo. Quando eu estou fazendo aqui alguma coisa boa e que eu entendo que é boa, eu não estou fazendo por causa dele, eu estou fazendo por causa de mim. Na outra hora, eu olho para cima e agradeço a Deus, para, poxa, Deus, você cuidou de mim, né? Muito obrigado. Aí esses meus comportamentos, ele serve para mim, não serve para ele, mas ele pode ver alguma coisa boa em mim e tentar, ver o que ele pode mudar dentro dele também para ser uma pessoa íntima de Deus, para ser uma coisa que possa ser bom para ele mesmo, sim, pode. Mas aí eu olho para cima e vejo: "Olha, poderia ser eu, poderia". Qualquer um, eu entendi quando eu olhei para ele, eu entendi, qualquer um que estiver no lugar dele é ruim. Aí eu vejo as pessoas que têm família, têm saúde, têm tudo, não tem problema, não tem nada, tem um emprego, fica reclamando do emprego, aí tem uma esposa, fica reclamando da esposa e tal, não tem problema, mas fica procurando os problemas. Aí e essa pessoa sim, tem problema. Aí entenda essas particularidades, ok? E com esse ideal de estar limpo, você libera o seu corpo expressivo, né? Você não depende da sociedade, a sociedade não depende de você, você libera o seu corpo expressivo. Este corpo expressivo, ele vai representar esta sua consciência que esteja limpo, explicando a minha palavra, a minha vida, quem eu sou de verdade. Eu tive misericórdia da pessoa, eu vou manifestar isso, eu estou sentindo bem por estar fazendo isso para mim, eu estou fazendo isso para mim. Fala assim, poxa, só uma forma de agradecer a Deus por não estar vivendo essa vida ruim, tá? Você está sofrendo, você também pode melhorar. É só você olhar como deve fazer os comportamentos ideal para que você possa ter um corpo expressivo, para que você possa ter várias formas de realização, certo? Entenda que é o gesto, não são as suas expressões. Entenda que é um gesto, não são as suas expressões que vão determinar uma vida de uma pessoa que esteja em crise, ainda mais quando as pessoas hoje não sabem falar, usa as palavras contra um, contra outro e cria crise sobre isso, ninguém sabe de nada, ninguém conhece nada, ninguém sabe, né, de nada, entenda? Este corpo expressivo ele vai representar esta sua consciência que esteja limpa, explicando a minha palavra, a minha vida, sendo a vida vai dar a origem de quem você é, um corpo simples de entendimento simples, certo? Veja, você está movimentando de fora
para dentro. Quando você está no corpo expressivo, você vai vir movimentando de fora para dentro. Isto pois a sua sociedade está negada. Se eu tenho um corpo expressivo com a sociedade negada, ele tem que entender que esse corpo expressivo deve ser espiritual e não um corpo expressivo emocional. O corpo expressivo emocional é aquilo que é a minha palavra, é a minha vida. E se eu estou na espiritualidade, eu tenho que usar o meu corpo expressivo espiritual, ok? O corpo expressivo espiritual, ele tem 50% dos comércios daquilo que é razão, daquilo que é a palavra da vida. Ele tem um sentido de tudo aquilo que é o nosso corpo emocional, daquilo que é importância para nós relacionar os nossos corpos emocional, daquilo que é um mediador para nós relacionar os nossos corpos emocionais. Entenda isso. E a minha vida, sendo a vida, vai dar uma origem de quem você é, um corpo simples de entendimento simples. Veja que você está se movimentando fora para dentro, isto pois a sua sociedade está negada. Se a sua sociedade não estiver negada, pode movimentar de forma correta, de dentro para fora, confessando a verdade na presença do corpo. E lá fora, esta palavra vai formar a glória de um corpo comum, eu explicando que eu estou sendo gloriado comigo mesmo e com a minha consciência e com a minha sociedade inteira, né. Quando eu começo a entender o meu bem, quando eu começo a entender o que é bom para mim, eu começo a ser gloriado comigo, e quando eu começo a ser gloriado comigo, eu estou manifestando um bom comportamento, as pessoas vão perceber isso em mim. Certo? Não são pelas minhas expressões, antigamente eu via as pessoas olhando assim, sabe, uma pessoa muito como começou o contexto, como começou o contexto aqui, cidadão embriagado sendo cético ideológico. Antigamente, quando as pessoas iam para a sociedade, eles viam as pessoas que usavam as expressões muito Jesus, né, usando essa palavra aí e tal, as pessoas olhavam: "Ah, você é cristão, né?" Aí não era pelos comportamentos, porque aquilo que ele estava embriagado, sendo cético ideológico, é uma expressão dele. Agora os comportamentos dele também eu via muitas pessoas que tinham bom comportamento, né. Mas acontece isso. Mas aí eles olham mais pela expressão, aquela pessoa fanático, sabe, impulsiva, querendo mudar tudo ao seu redor, né, sei lá. Se a sociedade não estiver negada, você se não estiver negado, pode movimentar de uma forma correta, de dentro para fora, confessando a verdade na presença do corpo. Lá fora, esta palavra vai formar a glória de um corpo comum, explicando que eu estou sendo gloriado comigo mesmo e com esta minha sociedade inteira. Isto sim, por quem eu sou. Isso assim, por quem eu sou. Eu disse por quem o outro é, porque ele está drogado, porque ele está bêbado, não, por quem eu sou. E é isso que me dá graça, é isso que me dá realização, é aquilo que eu sou. Eu entendi que eu sou uma pessoa a qual eu estou me realizando, a qual eu não estou ficando limitado, eu não estou cometendo erro com a sociedade, eu estou em paz. Então eu sou essa pessoa, eu estou livre. Então isso é que me dá prazer naquilo que é real, naquilo que é razão para mim, não para o outro, certo? Isto sim, por quem eu sou uma pessoa boa, né, e não por quem a sociedade é. Sendo isso bastante para manter limpo, né, eu não quero saber da sociedade agora, eu só quero saber de mim, do meu espaço, de cuidar de mim, da minha vida, daquilo que eu possa, relacionar bem aos meus irmãos, aquilo que eu posso relacionar as pessoas bem para que não gere atos consequentes, para que eu possa me sentir bem comigo mesmo, ok? Sendo isso bastante para ser limpo, não trouxe nada de confusão social, estou bem. Sendo isso bastante para se manter limpo sem contaminar com outro corpo, entendendo que você pode realizar uma só vez com esse corpo emocional, e que seja com a palavra da vida, e que revela a minha origem, e que eu e quem eu sou, um corpo simples de entendimento simples. Bom, vamos lá para a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Vocês compreenderam como é interessante isso, né? Olha só, às vezes as nossas expressões não explicam quem nós somos. O que explica quem nós somos são os nossos comportamentos. Os nossos comportamentos, ele é
quase aquela ideia de nós corpo expressivos e emocionais. Nós usa o nosso corpo expressivo e emocionais para detectar os nossos comportamentos, certo? Ele é responsável por isso, que hoje ganha muita complexidade, porque a maioria da sociedade inocente, que não tem ciência de nada, eles usam esse corpo expressivo emocional para se realizar com uma coisa e outra. Mas e quando eles usam ele, movimenta ele de uma forma errada, aí fica muito complexo e fica muito ruim de relacionar, porque se você não souber que você possa relacionar uma só vez, aí você fica muito negado com esse corpo, ok? Entenda isso. Aí é o comportamento, não são as expressões, certo? Entenda isso. Vamos para a leitura. Depois que conhecemos que a polaridade interior explica a minha palavra, e a minha palavra explica a minha vida, sendo esta vida é o espaço contido dentro da matéria e que auxilia a temperatura do meu corpo emocional, sendo frio demais é ruim. Isto não me dá objetivo nenhum. Enquanto for quente demais, eu terei muitos objetivos. Esses objetivos excessivos podem comprometer o meu estado natural de me realizar sobre uma coisa e outra dentro da sociedade. A nudez explica uma intimidade com o meu ser e que me faz sentir frio, explicando a minha palavra e minha vida, sendo o ideal é não ser frio e nem quente, para que o meu corpo seja perceptivo e justificativo por uma sociedade perceptiva, explicando quem eu sou, um corpo simples de entendimento simples. Evidente que a minha sociedade não compreenda isto a quem eu sou, e que nesta causa eu vomitarei estas minhas palavras para que vós outros enriquece e compre vestes branqueada e provada do fogo, para que não apareça as vossas vergonhas. Que quem tem ouvido ouça estas minhas palavras, quem tem olhos veja estas minha veste. Esta veste explica uma forma perceptiva e vocativa. Esta vocação pode explicar três relações. Primeira relação explica a forma em que eu me realizo, dando a forma a este meu corpo emocional, ou seja, minha palavra, minha vida. Segunda forma explica a forma em que eu vou relacionar isto para um corpo e outro para o tempo relativo deste corpo, sendo este o mediador entre um corpo e outro para o tempo relativo deste corpo. A terceira forma vai explicar o ouro provado do fogo. Isto dá o conhecimento, e o conhecimento te dá a paz, e a glorificação de um corpo comum representando cada veste, e que esteja sendo gloriado com o fogo, e sendo o fogo é Cristo, o juiz de Deus, e que desceu do céu como o corpo glorificado. Sendo a união deste é um processo e que nesta causa tem a sua complexidade de compreender por causa da unificação deste reino. Evidentemente que formas expressivas e que fora dito no contexto anterior vai explicar a matéria em movimento. Este movimento explica os estágios das relações até que possa justificar uma sociedade inteira e que retribui o favor não merecido. Isto sim, para que a salvação seja absolutamente pela graça e não pelas obras a quem for atribuído a estes, sendo que os corpos expressivos são formas em que nós, corpos de Cristo, formalizando a percepção relativa destas obras de acordo com a necessidade social. Isto explica que quando eu falo de mim mesmo, eu fico negado. Esta negação explica a terceira relação a que atribui o corpo e que nesta causa o corpo fica negado. Sendo negado, não vai tocar o pé no chão, porém fica ativo para um reino inteiro.
E com este ideal, ele se movimenta sem a percepção do corpo emocional, para que a palavra dele não seja dele, e sim de um reino inteiro. Isto sim, por causa que não será a obra de sua mão, e sim de um reino inteiro, podendo ter a sua complexidade por causa da matéria que se movimenta e por causa da consciência que move esta matéria. Esta complexidade pode explicar dois movimentos perceptivos. O primeiro movimento perceptivo vai explicar o mentor. Este mentor dá a vida para uma imagem que fala, sendo esta uma centraliza consciente de tudo que possa ser o juízo justificativo do bem e do mal, sendo o bem explica a vida e o mal explica a morte. Esta morte, ela vai se movimentar para fora sobre um outro corpo expressivo, explicando o segundo movimento perceptivo. Quando se trata de um mentor, tudo que se revela é censurado por outros que não compreenda este fenômeno, e por isto Deus determinou que o reino paralelo seria ideológico, seja veja isto como algo bom de se relacionar, mesmo porque eu não tenho glória, eu entendo que eu sou um corpo simples de entendimento simples, e podendo me realizar somente uma vez com este meu corpo, e que passar disto é uma crise da minha consciência pessoal de realização. O mundo paralelo, ele pode revelar os fatos e evidência dos fatos, sendo um corpo consciente na sua forma simples de realização. E o que passar disto será apenas especulação de compreensão de quem você é, e, e um corpo simples de entendimento simples. A consciência perceptiva, e quando for evoluída, vai se conectar ao corpo celeste de Deus, sendo este corpo estará conectado a Deus. Isto explica que, mesmo que o mundo todo estiver em crise, a sua consciência perceptiva será salvo por essa mesma percepção, que relaciona sua origem de ser melhor, independentemente do mundo, ok? E neste tempo eu vi cidadão embriagado, sendo séptico ideológico, e quando eles procuravam evoluir uma sociedade, entenda que, enquanto você não souber aonde fica esta sua consciência evolutiva, jamais poderá evoluir uma sociedade. Por quê? O ato manifesto, ele vai entrar em contradição com esta evolução social por sua percepção. Evidentemente que a percepção não pode estar na sociedade, e sim na forma de manipular esta energia contida na matéria. Isto explica que, enquanto você estiver procurando evoluir a sua sociedade, você vai parar de evoluir para manifestar coisa que você mesmo esteja negando. O ideal é conhecer que a consciência perceptiva deve estar habitada na matéria, para que esta energia apresente proposta paralela, formando uma sociedade flexionada, dando possibilidade de realização pessoal. Ou seja, enquanto o mentor de corpo quiser evoluir alguém, este mentor vai estar manifestando a crise desta sociedade. Ou seja, ele vai mudar todos ao seu redor, mas a si mesmo não vai mudar, explicando que a contradição habitado vai manifestar isto para a sociedade, sendo correto não habitar nada que for da sociedade, para que o seu interior fique limpo de sociedade. E com este ideal de estar limpo, você liberta o seu corpo expressivo. Este corpo expressivo, ele vai representar esta sua sociedade que esteja, esta sua consciência que esteja limpo, explicando a minha palavra e minha vida. Sendo a vida vai dar uma origem de quem você é, um corpo simples de entendimento simples. Veja, você está movimentando de fora para dentro, isto pois a sua sociedade está negada, de sua isto pois a sua sociedade está negada. Se a sua sociedade não estiver negado, pode movimentar de forma correta, de dentro para fora,
confessando a verdade na presença do corpo. E lá fora, esta palavra vai formar a glória de um corpo comum, explicando quem eu es o explicando que eu estou sendo gloriado comigo mesmo e a sociedade inteira. Isto assim, por quem eu sou e não por quem a sociedade é, sendo isso bastante para se manter limpo sem contaminar com outro corpo. Entenda que você pode realizar só uma vez com este seu corpo emocional, e que seja com a palavra da vida, e que revela a minha origem no que eu sou, um corpo simples de entendimento simples. Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo, só se você estiver compreendendo tudo que está sendo dito. Se você não entendeu nada, não tenho necessidade que você relacione a coisa alguma. Só faça isso se você tiver ciência em tudo que está sendo dito, ok? Inscreva neste canal, né? E relaciona isso ao pessoa que você entenda que possa compreender isso, ou sei lá, entenda isso. É, Obrigado pela força, a força é sua. Se inscreva nesse canal, sinalize esse vídeo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.